Imagine a cena. Um homem entra na sala de reuniões. Sua voz já é 2 vezes mais alta que o necessário. Ele gesticula com força, interrompe os colegas no meio de uma frase e faz questão de discordar de forma ruidosa, garantindo que toda a atenção esteja sobre ele. Todos se encolhem um pouco. Ele dominou o ambiente. Que presença, certo? Que poder? Errado. Completamente errado. Nicolau Maquiavel, o famoso filósofo do poder e da estratégia, olharia para esse homem e o diagnosticaria não como um líder, mas como um tolo. Por quê? Ele não tem coragem? Não. É porque ele confunde desesperadamente barulho com autoridade. Ele não entendeu a primeira regra de como o poder real funciona. Maquiavel tinha uma citação clássica para isso. A primeira forma de estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. E aqui está o problema central de agir como o Durão. Você não atrai aliados fortes. Pessoas fortes e competentes não têm paciência para esse teatro. Você atrai bajuladores, oportunistas e, o que é pior, inimigos disfarçados, que estão apenas esperando você tropeçar no seu próprio ego. A pessoa mais barulhenta da sala raramente é a mais poderosa. Ela é, quase sempre, a mais insegura ou a mais desesperada por validação. E se você sente, agora mesmo, a necessidade de provar para todo mundo o quão forte você é, Maquiavel tem uma notícia para você. Você já perdeu o jogo. O verdadeiro poder não precisa de publicidade. A verdadeira força se move em silêncio, com cálculo. As garras só são mostradas no momento exato em que são necessárias. Elas acham que isso as torna poderosas, mas, na verdade, elas estão fazendo publicidade gratuita da sua própria insegurança. Elas estão transmitindo seu medo. Elas estão, essencialmente, segurando um cartaz neon que pisca. Por favor, acreditem que eu sou forte, porque eu mesmo não tenho certeza disso. E o que elas não percebem é que cada pessoa assistindo a esse show está fazendo cálculos. Os inteligentes estão anotando suas fraquezas. Ah, então é assim que ele reage sob pressão. Ele é emocional. Os perigosos estão planejando como explorar isso. Então, tudo o que eu preciso fazer para desestabilizá-lo é cutucar seu ego. E os valiosos? As pessoas que você realmente gostaria de ter ao seu lado? Elas estão se afastando. Ninguém quer construir algo sólido em cima de um terreno tão instável. Maquiavel explica por que isso acontece. Está na natureza humana. Nós não respeitamos a confiança que precisa ser gritada. Nós respeitamos a confiança quieta, aquela que se basta. Nós não tememos a agressão óbvia. Nós tememos a inteligência imprevisível, a pessoa que ouve mais do que fala e que você não sabe exatamente o que está pensando. Nós não seguimos a pessoa que exige liderança aos berros. Nós seguimos a pessoa que a demonstra com calma e competência. Esse mal-entendido fundamental sobre a natureza do poder leva ao primeiro erro catastrófico. O Durão escala situações que ele não tem a menor condição de controlar. Ele assina cheques que seu talento não pode cobrir. Ele compra brigas que não pode vencer. Maquiavel tinha uma regra de ouro sobre isso. Nunca entre numa guerra que você não possa vencer. Mas o Durão moderno viola esse princípio básico constantemente. Ele é agressivo com a pessoa errada na hora errada. Ele transforma um pequeno desentendimento num conflito gigantesco. Ele pega um problema que poderia ser resolvido com uma conversa de 5 minutos e o transforma num desastre que pode custar seu emprego, seu relacionamento ou sua reputação. E aqui está, a verdade, que destrói a maioria das pessoas que agem dessa forma. Você perde o controle do resultado no exato segundo em que decide escalar. Naquele momento em que você estufa o peito, levanta a voz ou dá um soco na mesa, você acabou de acender um pavio. O problema é que você não tem a menor ideia do tamanho desse pavio, nem o que está conectado na outra ponta.
Maquiavel dizia que um homem sábio faz imediatamente o que o tolo faz por último. O tolo escala primeiro e pensa nas consequências, se é que pensa, muito depois. O sábio considera todos os cenários possíveis antes de fazer um único movimento. O durão não opera com estratégia. Ele opera com emoção pura. Ele é fechado no trânsito e começa uma perseguição. Ele é contrariado numa reunião e parte para o ataque pessoal. Ele é desafiado num bar e não pode recuar sem sentir que perdeu a moral. O que ele não percebe, até ser tarde demais, é que toda escalada é um jogo de dados onde você só tem a perder. Na melhor das hipóteses, nada acontece e você só parece um idiota descontrolado. Na pior das hipóteses, você encontra alguém que é realmente perigoso. Porque aqui está na verdade sombria sobre os verdadeiros predadores, as pessoas com poder real. Elas não agem como duronas. Elas não precisam desse teatro. Elas se movem quietas, atacam com precisão cirúrgica e desaparecem antes que você entenda o que aconteceu. A pessoa que realmente tem poder não precisa anunciá-lo. Ela não precisa provar nada em encontros aleatórios com estranhos. Ela não precisa ganhar cada pequena discussão verbal. E é aí que agir como durão se torna genuinamente perigoso. Você convida a retaliação de pessoas que operam num nível totalmente diferente. O cara quieto que você humilhou na reunião pode ser o melhor amigo do CEO. A funcionária que você intimidou pode ter um dossiê documentando todas as suas falhas. O fraco que você empurrou pode ter uma influência que você nem imagina. Maquiavel chamava isso de a sorte dos tolos. Um sucesso temporário, baseado na pura ignorância do cenário real, que inevitavelmente leva a um fracasso espetacular. O durão ganha as pequenas batalhas gritando, mas está perdendo a guerra que ele nem sabia que estava lutando. E a pior parte? Todo mundo vê isso acontecendo, menos ele. Porque enquanto ele está focado em parecer forte, os outros estão focados em serem estratégicos. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser os dois. Mas é muito, muito melhor ser subestimado do que superestimado. Maquiavel entendia que visibilidade é igual a vulnerabilidade. No momento em que todo mundo sabe exatamente qual é a sua força, o grito, a intimidação, eles imediatamente começam a planejar em torno da sua fraqueza, sua reatividade, seu ego. Mas o durão faz exatamente o oposto. Ele se esforça para ser a pessoa mais visível em qualquer situação. Ele garante que todo mundo note sua agressão, lembre-se de seus confrontos e acompanhe seus movimentos. E o que acontece quando você se torna o alvo mais visível? Você atrai a atenção de pessoas que veem você como um problema a ser resolvido, mas não através de um confronto direto. Isso é coisa de amador. Elas resolvem você com estratégia, paciência e precisão. O durão do escritório, de repente, vira o foco de uma investigação interna do RH. Seus e-mails agressivos são silenciosamente encaminhados para a diretoria. Suas reuniões hostis são documentadas por múltiplas testemunhas. Enquanto isso, ele acha que está ganhando, porque as pessoas parecem obedecê-lo. Ele não percebe que elas estão construindo um caso contra ele a cada interação. Maquiavel chama isso de a cegueira do tirano. A incapacidade de ver que a submissão aparente muitas vezes esconde resistência ativa. Que o respeito óbvio, na verdade, esconde um profundo desprezo. No mundo moderno, isso é devastador. O valentão da academia que implica com todo mundo um dia mexe com um lutador profissional de folga. O macho alfa das redes sociais que xinga todo mundo um dia mexe com alguém que sabe como derrubar sua conta ou expor seus dados pessoais. E todo mundo se torna seu inimigo quando você se torna uma ameaça pública. Pessoas que poderiam ser neutras tornam-se hostis. Pessoas que poderiam ser aliadas tornam-se oponentes. Você se torna odioso, como diria Maquiavel.
Um problema que os outros precisam neutralizar. E a solução nunca é a que o durão espera. Aqui está a verdade que acaba com carreiras. Agir como durão destrói sua credibilidade mais rápido do que qualquer outra coisa. Credibilidade no mundo real é construída com base em previsibilidade, confiabilidade e competência. O durão é o oposto exato disso. Ele é emocional, reativo e focado em domínio, não em resultados. Ele está mais preocupado em vencer a interação do que em atingir o objetivo. Veja o que acontece em ambientes profissionais. O gerente que tenta liderar pela intimidação perde o respeito dos dois lados, de seus chefes e de seus subordinados. Seus chefes o veem como instável e impromovível. Ninguém quer um barril de pólvora representando a empresa. Seus funcionários o veem como inseguro e incompetente. Maquiavel dizia que a melhor fortaleza que um príncipe pode possuir é o afeto do povo. A liderança é sobre influência, não sobre força bruta. Mas o durão opera na filosofia oposta. Governe pelo medo, exija respeito pela agressão. E aqui está o motivo pelo qual isso sempre falha nas organizações modernas. Liderança baseada no medo cria obediência na superfície e resistência no subsolo. As pessoas fazem exatamente o que você manda e nada mais. Elas não oferecem ideias, não inovam, não se esforçam além do mínimo. Elas obedecem, mas não colaboram. Enquanto isso, sua reputação se espalha. A história daquela reunião explosiva vira lenda nos corredores. Seu e-mail grosseiro é compartilhado. E em ambientes profissionais, reputação é tudo. Na verdade, reputação é tudo para qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Ela determina quem quer trabalhar com você, quem confia em você e quem o inclui em discussões estratégicas. O durão prova exatamente o oposto. Cada explosão emocional demonstra pobre autocontrole. Cada interação agressiva prova que ele não é confiável. Cada ato de intimidação mostra que ele prioriza o próprio ego em vez dos resultados da equipe. Isso nos leva à verdade psicológica mais profunda. Maquiavel disse: todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. A performance de força quase sempre esconde a realidade da fraqueza. Aqui está o pulo do gato. Pessoas seguras não precisam provar sua segurança. Pessoas confiantes não precisam anunciar sua confiança. Pessoas fortes não precisam demonstrar sua força constantemente. O próprio ato de tentar parecer durão revela exatamente o que você está tentando esconder. Que você não se sente durão, que você não é naturalmente confiante, que você está compensando algo que acredita que lhe falta. E todo mundo pode sentir isso. Da mesma forma que você identifica uma risada falsa, as pessoas detectam confiança falsa. Da mesma forma que você sente quando alguém está se esforçando demais, os outros sentem seu desespero para parecer forte. Você fica preso na performance. Você não pode mostrar vulnerabilidade sem sentir que está quebrando o personagem. Você não pode pedir ajuda sem sentir que está admitindo fraqueza. Você não pode recuar sem sentir que está perdendo. Isso cria o que os psicólogos chamam de armadilha do impostor. Você está preso interpretando um papel que não lhe cabe, mantendo uma imagem que o esgota. Enquanto isso, pessoas genuinamente fortes e confiantes operam de forma diferente. Elas não têm nada a provar. Elas ficam confortáveis em mostrar vulnerabilidade quando é apropriado. Elas pedem ajuda quando precisam. Elas recuam de um conflito se recuar servir a seus objetivos maiores. É aqui que entra o conceito mais brilhante de Maquiavel, o leão e a raposa. Ele dizia que um líder precisa ser os dois. O leão não pode se defender de armadilhas. A raposa não pode se defender de lobos. Você precisa ser forte como o leão e astuto como a raposa. Então, o que ele faz? Ele escala. Ele dobra a aposta no que não está funcionando.
Ele fica mais barulhento quando deveria ficar mais quieto. Ele se torna mais agressivo quando deveria se tornar mais estratégico. E é exatamente aí que os predadores reais, as raposas que estavam observando, atacam. Elas aprenderam seu padrão. Elas identificaram sua fraqueza. Maquiavel entendeu que as pessoas tomam decisões sobre você com base no que elas observam, não no que você pretende. E o que elas observam quando você age como durão não é força, é instabilidade. Pessoas genuinamente fortes evitam essa energia. Elas não têm tempo para gerenciar o ego dos outros. Elas não querem pisar em ovos. Então, quem sobra ao redor do durão? Os parasitas, usuários, manipuladores e pessoas fracas que se sentem mais fortes por associação com alguém que parece forte. Mas nenhuma dessas pessoas é leal. Elas estão lá pelo que podem obter, não por quem você é. Elas vão te abandonar no segundo que sua força se tornar uma responsabilidade. Maquiavel avisou sobre isso. Homens que podem ser úteis a um príncipe são raros. Aqueles que meramente parecem úteis são comuns. O durão atrai pessoas que parecem úteis, mas desaparecem quando a lealdade real é necessária. E o isolamento se torna emocional. Você não pode relaxar. Você não pode ser vulnerável. Você não pode mostrar dúvida. Mesmo cercado de gente, você está fundamentalmente sozinho, porque ninguém conhece o verdadeiro você. Eles só conhecem a performance. Porque o poder real, como Maquiavel sabia, não é sobre o que você pode fazer com as pessoas. É sobre o que as pessoas farão por você. Não é sobre quem te teme, é sobre quem confia em você. Não é sobre quem você pode intimidar, é sobre quem você pode influenciar. E influência requer relacionamento, que requer autenticidade. Como o amor e o medo dificilmente podem existir juntos, se tivermos que escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Esta é a citação mais famosa de Maquiavel, e também a mais incompreendida. As pessoas pensam que significa que você deve ser assustador, agressivo, intimidador. Mas isso está exatamente errado. Maquiavel não estava falando sobre medo através da agressão. Ele estava falando sobre medo através da competência. Não é o medo do seu temperamento, mas o medo das consequências de ir contra você. Não é o medo da sua raiva, mas o medo de sua capacidade. A diferença é gigantesca. Quando as pessoas temem sua agressão, elas o evitam ou conspiram contra você pelas suas costas. Quando as pessoas temem sua competência, elas o respeitam e querem trabalhar com você, não contra você. Pense nas pessoas que você genuinamente respeita. Não é a pessoa mais barulhenta. É a pessoa que fala baixo. Mas quando ela fala, todo mundo na sala para e escuta. É a pessoa que não precisa provar nada, porque seus resultados falam por si. E aqui está a ironia maravilhosa. As pessoas que se concentram em ser valiosas tornam-se poderosas. As pessoas que se concentram em parecer poderosas tornam-se vulneráveis. Porque o poder real é sobre ter opções. Quando as pessoas precisam do que você pode fornecer, você tem influência. Quando as pessoas respeitam o que você pode realizar, você tem autoridade. Nada disso exige agir como durão. Na verdade, agir como durão impede ativamente que isso aconteça, porque o durão foca no domínio de curto prazo, não no valor de longo prazo. Ele prioriza o respeito imediato, baseado no medo, em vez da influência duradoura, baseada na confiança. Maquiavel entendia que o poder sustentável vem de ser indispensável. Não indispensável através da intimidação, mas indispensável através da contribuição. As pessoas não devem ter medo de você. Elas devem ter medo de perder você, porque você é muito valioso. Esse tipo de poder é muito mais seguro. É baseado no que você pode fazer, não no que você ameaça fazer. É baseado em suas capacidades, não em sua volatilidade.
o que significa que você pode abandonar o ato de durão sem perder poder. Na verdade, abandonar o ato muitas vezes aumenta seu poder, porque agora as pessoas podem realmente trabalhar com você. E isso nos leva à visão final de Maquiavel. O homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz por último. O tolo age como durão até ser forçado pela realidade a ser estratégico. O sábio é estratégico desde o início, o que torna o agir como durão totalmente desnecessário. Quando você para de performar, força e começa a desenvolvê-la, você se torna mais influente, não menos. Mais respeitado, não menos. Mais poderoso, não menos. Porque a força real não precisa se anunciar. Ela aparece em suas decisões. Ela aparece em sua consistência. Ela se manifesta em seus resultados. O poder duradouro nunca foi sobre ser o leão ou a raposa. É sobre saber quando ser qual. O problema do durão é que ele só tem uma ferramenta: o martelo da agressão. Para ele, todo problema parece um prego. A pessoa estrategicamente inteligente tem uma caixa de ferramentas inteira. Influência quando apropriado, força quando necessário, diplomacia quando útil, pressão quando eficaz. Essa flexibilidade é o que os torna genuinamente perigosos. Não porque são agressivos, mas porque são imprevisíveis. Não porque são barulhentos, mas porque são calculistas. E a ironia final é esta: as pessoas que param de tentar parecer duronas muitas vezes se tornam as mais formidáveis. Elas aprenderam a lição de Maquiavel, que o poder é um jogo de xadrez, não uma queda de braço. Porque quando você se torna alguém de quem as pessoas precisam, em vez de alguém que as pessoas temem, quando você se torna alguém que as pessoas respeitam, em vez de alguém que as pessoas evitam, é aí que você descobre como é o poder real. E ele não exige nenhuma atuação. Na verdade, exige o oposto: a confiança para ser autêntico e a sabedoria para saber que as pessoas mais poderosas da sala são geralmente as mais quietas.